Bom dia, sexto ano, bom dia. Dia. Vamos lá, correção aí da nossa aula, né, de quinta-feira. Quinta-feira não, de quarta-feira, né? Quinta-feira a gente nem tem aula. Ficando maluquinho aqui. Vou pegar minha folha para fazer a chamada. Vamos lá. Na nossa última aula aí, né, quarta-feira, nós falamos sobre unidade. Unidade do quê? Unidade de superfície. Então, eu vou abrir a aula aqui e vou comentando sobre ela antes da gente fazer a correção, tá? Então, eu comentei com vocês lá, para que eu possa saber fazer unidade de superfície, eu preciso relembrar aí, né, os múltiplos, a base e os submúltiplos das unidades de comprimento. Aí eu falei para vocês lá, que estava lá na página 222. Deixa eu achar aqui para falar para vocês. A tabelinha estava lá na página 204, né? Tinha lá falando sobre os múltiplos, unidade padrão e submúltiplos, onde falava que quem são os múltiplos? São lá quilômetro, hectômetro, decâmetro, depois o padrão sempre é 1 metro, os submúltiplos, decímetro, centímetro e milímetro. Então, eu falei para vocês que para fazer aí, né, medida de superfície e medida de volume, nós iríamos utilizar essas mesmas nomenclaturas, mas acrescentando uma palavrinha extra. Que palavrinha é essa? Na medida de superfície, nós falamos aí sobre área, né? E eu expliquei lá que área é o conceito da matemática que vai estudar o que tem dentro, né? O espaço de dentro. Então, imagina um quadrado aí, nós vamos falar sobre o que tem dentro. Então, quando nós vamos falar, nomear o que relacionado à área, se eu falo que o comprimento do quadrado tem 1 metro, significa que a área tem 1 metro quadrado. Por que quadrado? Porque toda vez que eu for falar sobre área, eu vou nomear o quadrado aí, para que eu saiba que eu estou falando do espaço bidimensional dessa superfície. Até aí, ok? Depois eu falei para você que, assim como as outras medidas, o padrão é o mesmo. Que padrão é esse? Se eu for andar as casinhas aí para a direita, eu multiplico por 100. Se eu ando as casinhas para a esquerda, eu faço divisão por 100. Isso daí eu já ensinei em medidas de comprimento, medida de massa, de capacidade. Então, a conta e o esquema é o mesmo. O que vai mudar? Só o nome, né, das casinhas aí, ok? Ok. Depois eu falei para você que nós podemos calcular figuras geométricas planas. Então, falei lá, como é que a gente calcula a área do retângulo? O que é a área do retângulo? Seria esse espaço laranja aqui. Eu pego o comprimento desse retângulo e pego o quê? A largura desse retângulo. Então, imagina que aqui fosse 4 e aqui fosse 5. Então, o que eu ia fazer? 4 vezes 5. Quanto dá 4 vezes 5, Davi? 20. 20. Então, 20 seria a minha área desse retângulo. Depois eu peguei e falei sobre a área do quadrado. Um quadrado, ele tem as medidas aí iguais. Então, eu poderia fazer largura vezes altura, né? Igualzinho do retângulo. Desculpa, gente.
Ou eu poderia colocar esse número ao quadrado. Quando eu coloco um número ao quadrado, significa que eu vou multiplicar esse número versus ele mesmo. E aí, um exemplo, se fosse, então, 5 aqui e 5 aqui. 5 vezes 5 dá quanto, Giovana? 25. Então, se esse quadrado tivesse a medida de 5 e 5 aqui, eu iria pegar essas medidas, multiplicar, e eu teria, então, a minha área do quadrado 25. Ok? Ok. Depois eu vim explicando que, além da superfície da área, nós também podemos falar aí sobre o conceito de volume, né? Que também é uma unidade de medida. E que, diferente da superfície, né? Que nós falamos aí de área e quadrado, no volume, nós trocamos o símbolo 2 lá, que representa o quadrado, pelo número 3. E esse 3 vai representar a palavrinha cúbico. Ok? Até aí? Ok. E falei lá que aqui, ao contrário, né, das demais transformações, nós também vamos transformar multiplicando quando anda para a direita e dividir quando, perdão, multiplica quando ando para a direita e divido quando ando para a esquerda. Só que vai ser por 1000. Lembra lá que tem que contar as casinhas para fazer a multiplicação ou a divisão. Assim como as outras medidas, o qual eu já ensinei. O processo é o mesmo. Depois eu falei para você que, assim como na área, também tem como calcular o quê? O volume de um bloco, né, de figuras aí. Então, eu falei que para resolver, um bloco, para saber o volume de um bloco retangular, é só pegar ali a sua largura, né, e a sua altura, e multiplicar. Então, você iria multiplicar aqui, ó, 3 vezes 2, daria o quê? 6. 6 vezes 1,5. Quanto que dá essa conta aí? Resolve aí para mim, por gentileza. 6 vezes 1,5. Pronto? É 4,0? Não. É 9? 9. Muito bem. Então, o volume desse bloco retangular aqui seria 9. Se eu pego um cubo, o que eu tenho que fazer com esse cubo? A mesma coisa. Vou medir os seus comprimentos e a sua altura. Posso, né, pegar, imagina que eu tivesse aqui, ó, 2, 2 e 2. Eu posso colocar o 2 aqui e elevar ele ao 3, que significa cubo, e eu sei que eu teria que multiplicar esse número 3 vezes por ele mesmo. Então, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, o volume desse cubo aqui seria 8, ok? E aí, chegamos, então, aos exercícios de hoje. Vamos lá. O exercício número 5, posso sair daqui? Vou abrir grandão para ver todo mundo. O exercício número 5 aí da página 242 era para você transformar em metros quadrados as áreas a seguir. Então, você tinha que pegar lá a figura e transformar ela em quê? Em metros quadrados. Então, o que você tinha que pegar? Vou voltar aqui para que eu mostre para você. É aquele exercício de transformação, ó. Ele está falando que
a área aí, né, pode estar em quilômetro, pode estar em centímetro, e que é para você transformar, então, em quilômetro, em metros quadrados. Então, o número 1 aí, você teria que fazer o quê? Olha lá, tá falando que é 4 quilômetros quadrados. Tem que multiplicar por 10 mil, não? Você teria que multiplicar por quanto? 10 mil? 10 mil. Por que 10 mil? Porque 100 vezes 100 dá 1000. Aí, não, calma. 100 vezes 100 dá 1000. Aí, vezes 1000 vezes 100 dá 10 mil. Só que aqui, ó, nós vamos contar as casinhas, ó. Aqui eu já tenho 100, não tenho? Sim. Já não tem 3 zeros? Sim. Então, vou contar aí, ó. Vou contar 1, 2, 3. Então, se eu já tenho 3, eu vou acrescentar mais 3 aí. O valor aí vai dar 4. Estão ouvindo? Sim. Responde para mim, João. Quanto que deu o seu? 40 mil metros quadrados. Oi? 40 mil metros quadrados. Ok. Então, é só contar aí os zeros, né? Para fazer a multiplicação aí. Beleza? Beleza. Até aí todo mundo entendeu? Então, vamos lá. A 2 aí. E quando for ao contrário, deixa eu abrir lá de novo. Quando for ao contrário, que é o caso da B, nós vamos fazer o quê? Dividir. Ok? Ok. Então, vamos lá. A B aí, quanto deu, Maria Paula? Deu 25,7. Aí vai dar 0,2570. A C, Davi, quanto deu? Meu deu 500 metros quadrados. 500 metros quadrados. Giovana, quanto que deu a D? Meu, eu não entendi muito bem, mas deu 2 metros quadrados. Aí é divisão, tem zero. Então, vai dar 0,02 metros quadrados. Pessoal, nós já estamos quase encerrando o quarto bimestre. E eu já falei para vocês que quando não entende o exercício, precisa me chamar para que eu explique para que vocês possam fazer, tá? Não pode ficar com dúvida, né? Eu escutei aí, os exercícios estavam difíceis. Estavam difíceis, mas ninguém me chamou para perguntar. Tá? Então, quando tem dúvida, quando tá com dificuldade, precisa chamar. Vamos lá. Daqui a pouco eu vou colocar no papel todas as respostas e mostro, tá? Para que vocês possam conferir. Pode ser? Pode ser. Vamos lá. O próximo exercício aí É o 7. era o exercício 7. Observe as áreas, né? Obtenha as seguintes áreas dos metros quadrados. Então, a mesma coisa, era para fazer o que aí? Transformação. Deixa eu já pegar uma folha aqui. Na verdade, a folha está aqui, só não tem caneta. Eu vou pegar aqui a folha e já vou colocando as respostas para vocês. Aguenta aí, só um minutinho. Espera aí. Ô, Gi, você conseguiu achar a imagem? Sim, depois eu te mando. Tá. Eu já edito lá. Vocês fizeram 7? Eu fiz. Eu fiz. Coisas leves. Ai, meu Deus, que vontade de dormir. Eu também tô, viu? Gente, vocês perceberam que dia que é hoje?
Hoje é sexta, glória a Deus. 13. Meu Deus. Sexta-feira 13. Vocês viram o pessoal fazendo umas brincadeirinhas? Sexta-feira 13 no ano de 2020. Então, é o azar no azar, literalmente. E teve a primeira sexta-feira 13 do ano foi em maio. Aí maio começou o corona também, né? Nossa, agora tem que terminar, né? O povo tá achando que 1 de janeiro, na meia-noite, vai estar sem corona. Aham. Tem que gritar Jumanji. Acabar a luz hoje, né? Credo. Ai, credo. Fico vendo as coisas no TikTok, eu fico com medo. Tô com medo de TikTok, cara. Esse nome pra essa doença, pior que o coronavírus. Não, nem fala essas palavras, essas letras perto de mim. Por favor. 1910. Do nada, 1910. Peste bubônica. Então foi aí que começou o bug nos videogames, no celular. Peste bubônica, 1910. Não, é que foi a pior doença, tá? É porque lá, antigamente, não tinha remédio. Não, Por isso, sabe aqueles bichos lá que tem aqueles bicos grandão? Não é bicho, é aqueles... Não, é uma máscara. É a máscara de uma máscara. corvo. Então, máscara aquilo eram de os caras que usavam. Eram os hospitais. Eram os médicos. Os hospitais. Os hospitais, as ideias. pega. Que máscara. Nada. É médico. Pessoal, então, Oi. vou colocar a resposta aqui do exercício número 5 e do exercício número 7, porque ambos são iguais, tá? Só para Glória a que Deus. vocês possam acompanhar aí. Porque se eu for falar um por um, não vai dar tempo da resposta dos outros. Porque cada um colocou um nome diferente. Aí um é transforma em metros quadrados as áreas a seguir. Aí o outro obtém as seguintes áreas em metros quadrados. Na hora que eu fui fazer, eu já tava dividindo por 100. Eu falei, não, é por 1000. Isso mesmo. Depois eu fui lembrar. Tava quase pronto. Eu não sei, não faço a mínima ideia se eu acertei o negócio da área. Ah, eu também não. Eu acho que foi certinho, né? Eu também acho, né? Esperança tá lá em cima, né? Autoestima. Tá dando para ver? Deixa eu ver. Tá. E deixa eu pôr, corrigir. 4,96, 10. Deixa eu colocar aqui, né? Pra já dar mais. 10, cadê? 10,574, 4. 96 ao quadrado, 96, né? Eu coloquei 94, 96. Tá dando para ler? Sim. Tá. Pronto, tirei. Eu tô colocando a resposta da 5 na 7. Ô, bicho burro. Depois eu mando print no grupo pra quem não conseguiu corrigir. Ah, não, mas tá colocando. A aula vai estar gravada. É? Esqueci. Ok? Ok. Próximo exercício aí era o exercício da página 246. 246. Agora que Ai, papai. O exercício 2 e o exercício 3. Então, o exercício 2 aí, ele dava para você aí um retângulo que foi dividido em quadradinhos de 1 centímetro. E a pergunta A era o seguinte. Pedro, responde para mim. Em quantos quadrados com lado de 1 centímetro o retângulo foi dividido? 15 cubos. Isso. 15 aí quadradinhos, né? A B.
qual a área de cada um desses quadrados? Era muito fácil, gente. Lembra que eu falo aqui na aula? Ó, não tinha conta para fazer. Só questão de prestar atenção. Aqui eu não falo, ó, que se um quadrado tiver 1 metro, significa, então, que a área tem 1 metro quadrado. Então, ele fala para você que cada quadrado tem a medida de 1 centímetro. Então, qual é a área desse quadrado? 1 centímetro. 1 centímetro quadrado. Nossa, eu coloquei 2 porque eu fiz o negócio. Ai, Não tinha conta nesse. Esse aqui, ó, ele não perguntava para você para que você calculasse. Ele só falou assim, se a medida é de 1 centímetro, quanto é a área de cada quadrado? Ele só queria saber disso. Olha o gaizeiro passando. É de 1 quadrado só, não é de todos. É, de 1 quadrado só, isso mesmo. Qual é a área do retângulo em centímetros quadrados? Nós não falamos na A que nós tínhamos 15 quadrados? Se cada um mede 1, então nós temos ao total aí 15 centímetros quadrados. Agora é 3. Eu acho que eu me ferrei. Ok? Ai, meu Deus. Esse eu também não duvido nada. Eu não me esqueci de fazer a 3, não, né? Ah, não. Eu acho que eu errei tudo. Nossa. A 3. Ele falava para você que ele te dava 2 retângulos. E agora sim, nós precisávamos calcular aí a área desse retângulo. Ok? Ok. Então, vamos lá. Core, olha para mim o retângulo número 1 e fala para mim aí qual é a largura dele. A largura. 4. 4. E o comprimento? 6. Então, o que você tinha que fazer aí? Calcular a largura e a altura. Calcular não, multiplicar. 4 multiplicar. vezes 6 dá quanto? 4 vezes 6 dá... Nossa, calma aí. Nossa, me peguei também. 24. 24, era bem fácil. E a B, Giovana, qual que é a largura aí do retângulo da 2? 9. 9. E o comprimento? 6. Então, o que eu tinha que fazer aí? Multiplicar. 9 vezes 6 dá quanto? 54. E não esquecer que precisa colocar em quadrados. E aí, a C era para você fazer o seguinte, somar tudo. Então, eu tinha que pegar o 9 da altura de um, né? Somar com o do outro, que daria 13. Vezes quanto? Vezes 6, que todos eles tinham a mesma altura aí. Então, daria lá, ó, 9 vezes 4 vezes 6. Que daria aí 78. 78 centímetros. Isso aqui na hora, porque eu tinha pulado. Ai, meu Deus. Tá dando para ver? Uhum. Eu acertei tudo. Eu também, glória a Deus. Eu só que eu tinha errado. Vamos lá. Próximo exercício aí é o exercício 5. O exercício 5 é o mesmo passo do exercício 3 aqui. Era para a gente achar aí a área das figuras, ok? Então, era só pegar as medidas. 2,5, né? Vezes lá 2,5. E assim por diante, ok? Vou colocar também só a resposta, que se eu for fazer um por um aqui não vai dar tempo. Até aí, tudo bem? Tudo bem. Caraca, nem ferrando.
Eu pensei que essa daqui era a última. Quem anda 250? Não, não é possível. Nossa, não, mas eu fiz. Mas na hora que eu fui fazer, eu achei, tipo, pronto, acabou. Ah, nem ferrando. Vou colocar aqui resposta para que vocês possam conferir. 250 cores. Ô, já. 250. O João Coré A não precisa. resposta do exercício número 5. O João Coré não precisa, ele já falou quase. Ele já sabe, né? Aí, Mas eu 25, não fiz. Ó, Você tô tava na colocando reunião, resposta ouviu? aqui. 8,41, 46. Tudo tá certinho. É ao quadrado, né? Sim, Deixa quadrado. eu corrigir aqui. 2. Olha lá o quadrado, ó. 2,25. Eu não tava enxergando direito. É. Obrigada. Depende, qual que é a qual que é a B, porque aqui não tá. Tá assim, a figura tá escrita, João. João, começa a prestar achei. atenção, hein? Tá tendo muita falta de atenção nessas atividades, viu? Ó, Você tem olha tudo de lá. novo. O quadrado tá A, o retângulo tá B, o paralelograma ali, ó, tá C, a outra figura tá D. Então tá nomeando sim. Eu achei, tá tudo certo. Ok? E aí, para acabar, a página 250, que era o volume. Agora deu. Deixa eu pegar outra coisa aqui. Só me confundi ali nos milhões. Ele tem uma hora que eu fico somando milhões. Eu falei, pô, agora não dá certo, né? Então, o primeiro exercício aí da página 250 é o exercício 3, que era para fazer o processo de transformação. Então, a gente já está careca aí de saber como é que faz esse processo. Também só vou dar a resposta, que nós estamos aqui quase acabando a aula já. Nossa, já deu 40 minutos. Passa rápido, né? Nossa, já tá quase com 40, tá com 30 minutos. Nossa, daqui a pouco já é 11 horas. Daqui a pouco já é 11 horas. Bem que não tem mais aula hoje. Tem. Lembra que aqui o exercício 3, ele tá falando de volume. Então, nós não usamos mais o 2, né, lá em cima, mas nós usamos o 3 para representar metros, né, decímetros, o que for aí, cúbico, ok? A transformação era essa daqui, ó. Tá. Essa daqui, tá? 6 milímetros cúbicos. Gente, essas tabelinhas que eu coloco em aula, é importante que vocês tenham ela no caderno para auxiliar na hora da prova, tá? Porque na prova eu vou pedir essas transformações. Então, coloque ela no caderno aí para ficar mais fácil. Ô, Pro, eu imprimi elas e colei no caderno. Pode ser. O 4 era para você achar o volume aí da figura ao lado. Então, ele falava de 9 cubos aí. Cada cubo, né? Tinha 2,9, ok? E ele perguntava o valor total desses cúbicos aí. Então, quanto que ia dar aí? O meu deu 26,13. 26,1. Eu tinha que pegar o 2,9. Multiplicar por 9? Multiplicar por 9. Eu tava fazendo isso agora. De onde que eu tirei esse 3 daqui? Ah, é o cubo. Ai, desculpa. Coloquei Tá grande. aí? 25 milímetros. Oh, glória a Deus. Ok? Ok. A próxima semana é prova, Pro? Eu vou mandar lá para vocês, daqui a pouco, o calendário de avaliação. Eu estava só esperando uma professora terminar de preencher, para que pudesse mandar tudo de uma vez. As nossas provas vão ser todas no mesmo dia, de matemática e de ciências, dia 25
de novembro, tá? Ah. Então, assim, semana que vem, né, vocês vão apresentar o trabalho de ciências na quarta-feira. E aí eu vou fazer uma revisão rápida lá de ciências para que vocês possam ter a prova na outra aula. E na matemática, nós temos ainda mais aulas ainda rodando. Então, nós temos aula segunda-feira, a aula de segunda é gravada. Nós temos aula na quarta, que é correção da aula de segunda. Sexta é feriado. Sexta-feira é dia 20 é feriado, então não tem aula. Depois a gente se vê dia 23, né? Na nossa aula aí. Acho que a nossa aula é ao vivo, se eu não me engano, não lembro aqui, não estou com o meu planejamento. E no dia 25 já é a avaliação. Ok? E quem ficar de recuperação, faz a recuperação dia 26 e 27. Como assim 26 e 27? Vão ser só 2 dias de recuperação para quem ficar de recuperação. Então, quem ficar de recuperação, português, matemática, história, geografia, ciência, vamos colocar que fique em todas, vai ter 2 dias de prova. Nós vamos dividir, um exemplo, são 8 matérias, 4 provas no dia, tá? Aí, dia 30, eu anuncio quem ficou de recuperação, quem já está de férias ou quem vai ter mais uma semana aí de avaliação aí de recuperação final, tá? Ok? Ok. Pessoal, então é isso. Encerramos aí nossa aula, faltando 4 minutinhos aí, né? Já está quase acabando. E falta pouquinho aí para nós encerrarmos aí o nosso conteúdo do livro, ficar tranquilinhos. Eu vou mandar para vocês, daqui a pouco, uma atividade para que vocês possam fazer, tá? Bem tranquilinha aí, para que vocês possam fazer para nossa aula de semana que vem, para que a gente possa concluir o conteúdo aí antes de começar as avaliações, tá? Vou pedir um pouquinho de paciência, minha internet está bem lenta. Eu coloquei hoje de manhã aí para baixar no YouTube, mas tá ainda, acho que tá 40% lá, eu acabei de olhar. Então, aguenta aí que já aqui eu mando, tá? Igual aquele dia eu pedi para vocês terem paciência, porque realmente eu colocava a aula ficava voltando do YouTube. Dava lá erro no processamento, aí tinha que colocar de novo. Então, por isso que eu consegui colocar só meio-dia, porque toda hora que eu colocava, né, ficava dando erro. Como nós temos uma conta só para todos os professores, às vezes tem mais professor colocando no mesmo momento que eu. Então, acaba dando erro. Né? Os professores da educação infantil postam a aula de manhã também. Então, o que acontece? Às vezes, eu estou usando o YouTube e vamos colocar que a Bárbara, a mãe da Giovana, também está usando. Então, são duas pessoas com o mesmo canal aberto. E aí, o YouTube acha como se fosse uma invasão, né? Então, uma das duas acaba dando erro no vídeo e acaba demorando. Então, se demorar para chegar aí no grupo, aguenta aí que o link chega, ok? Minha mãe coloca as aulas cedo. Então. Geralmente eu coloco de madrugada, mas ultimamente eu tô dormindo porque eu tô andando muito cansada, então eu tô deixando para colocar de manhã. Só que aí acontece isso, às vezes acaba demorando. Como a gente só pode postar aula no dia, então às vezes demora. Algumas aulas eu consigo programar aí, mas tem aula que eu gravo de um dia para o outro e aí eu não consigo postar, não dá tempo, então eu acabo colocando de manhã. Então aguenta que a aula vai chegar, tá? Pode ser que chegue com um pouquinho de atraso aí, mas ela vai. Beleza? Combinado? Bom final de semana para vocês. Fiquem com Deus. Qualquer coisa me chamem, tá bom? E a gente se vê aí semana que vem. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.